Tifanes, da nossa audiência. Ele pergunta, ele ou ela perguntam por que o PCO insiste tanto no Lula se ele é um candidato de conciliação. Bom, a nossa insistência com o Lula é a seguinte. Bom, primeiro vamos esclarecer uma coisa que causa confusão. Nós nunca apoiamos a política do Lula. Nunca. Desde o começo. Quando ele lançou a proposta do PT, nós ingressamos no PT baseados na ideia de que ali estava se lançando a proposta de construção de um partido operário, ou seja, de trabalhadores. Mas a nossa política para o PT e do Lula eram diferentes. Nós sempre criticamos o caráter oportunista da política do Lula. Quando foi formada a primeira Frente Popular, em 1989, nós fizemos uma campanha grande pela independência política do PT contra a Frente Popular. Por esse motivo, nós fomos expulsos do PT. Fora do PT, nós fomos muito críticos dos governos estaduais, municipais e tudo mais. Nós apoiamos a candidatura do Lula em 89, em 94 e em 98, porque nós considerávamos que, se bem não fosse a nossa candidatura, se bem não fosse o nosso programa, era uma candidatura dos trabalhadores. Os trabalhadores viam na candidatura do Lula uma luta classista. Então nós apoiamos também com esse intuito, apesar de que nós não concordávamos nem com as alianças que o Lula fez, nem com o programa do Lula. Nos governos do PT nós fomos críticos desses governos. Tudo que os governos do Lula fizeram de coisas direitistas em prol da conciliação de classes, nós criticamos duramente, né? Isso daí é muito conhecido. E agora, né, nós defendemos o governo da Dilma Rousseff, no qual o PCO não votou, o PCO votou nulo naquela eleição, lançou candidato no primeiro turno e votou nulo no segundo turno. Nós defendemos contra o golpe, contra a direita. Quer dizer, então a nossa posição é uma posição que não tem uma base de acordo programático com o Lula, com a política dele no governo, nem nada. Enquanto ele esteve no governo, nós apoiamos criticamente algumas medidas e criticamos duramente outras medidas. Agora se coloca o seguinte problema. O lulismo ele foi proscrito pela burguesia, de conjunto. Por exemplo, o golpe de 2016 não foi um golpe de um setor, foi um golpe da burguesia de conjunto. A burguesia decidiu retirar o governo democraticamente eleito, vamos dizer assim. O Lula é o candidato, é o único candidato no país que se coloca em oposição a isso daí, objetivamente. A existência da candidatura dele está em oposição ao golpe. Tanto a gente vê que ele é processado, condenado para não poder participar das eleições. Então nós temos duas considerações. Três considerações. Primeiro, que ele é um candidato, ele continua sendo um candidato dos trabalhadores, apesar de todos os acordos com a burguesia. Segundo, que a participação eleitoral dele e a vitória do Lula é uma questão democrática, porque todo o regime está organizado contra essa candidatura. Ou seja, a luta contra os direitos democráticos dos trabalhadores é uma luta contra o Lula. Então isso daí é muito importante. Terceiro, ele é um candidato cuja vitória significaria um golpe, vamos usar uma outra palavra para ficar mais claro, cuja vitória significaria uma crise no golpe, no processo golpista
de 2016 até agora. Por exemplo, se o Lula fosse eleito em 2018, perdão, isso daí teria colocado o processo golpista totalmente em crise. Então, nós vemos que, desses 3 pontos de vista, a candidatura do Lula tem um caráter progressista. É como, por exemplo, vamos supor que na Bolívia o Evo Morales saísse na eleição. É uma candidatura contra o golpe, não há dúvida nenhuma. E não sendo uma candidatura burguesa, quer dizer, Lula, Evo Morales, etc. e tal, não são candidatos da burguesia. Eles são candidatos que fazem um acordo com a burguesia, mas eles são candidatos populares, digamos assim. Então, é lícito votar nisso daí. Qual que é o nosso objetivo maior com toda essa política? O nosso objetivo maior é impulsionar o desenvolvimento da consciência e da organização dos trabalhos na prática. Então, por exemplo, se os trabalhadores querem um Lula no governo, a burguesia pratica golpe após golpe para impedir o Lula de chegar no governo, e você impulsiona o desejo dos trabalhadores de ver o Lula no governo, você está impulsionando uma tendência de desenvolvimento político classista, revolucionária da população. Por isso que nós insistimos na candidatura do Lula e nós não damos a menor importância para as outras candidaturas. Por exemplo, Fernando Haddad. O Fernando Haddad não tem esse significado de nenhum ponto de vista. O Boulos, menos ainda. E assim, bom, não vamos nem falar do gloriosíssimo Ciro Gomes, que é um candidato à direita. Então, quer dizer, a candidatura do Lula permite um desenvolvimento político muito positivo na situação. Aí alguém fala, mas se o Lula governa, ele vai fazer uma política favorável aos trabalhadores? Ele vai procurar fazer uma política parecida com a política que ele já fez. Provavelmente com menos conciliação, digamos assim. Eu acredito que o Lula tem consciência de que, para que ele possa governar, para que o PT possa sobreviver como um partido em direito próprio, não como um rabicho da burguesia, é necessário mudar uma série de coisas no regime político. Não dá simplesmente para se acomodar numa determinada situação. Você tem que usar mudanças. Agora, ele vai procurar um acordo com a burguesia, lógico, tudo isso daí, né? Que não é a nossa política. Mas mesmo que ele faça isso, todo o desenvolvimento de um governo lulista seria favorável ao desenvolvimento da luta dos trabalhadores, seja pela positiva, seja pela negativa. Pela positiva, queremos dizer, ele toma uma medida como, por exemplo, o Getúlio Vargas tomou ao tentar construir a Eletrobras. Isso daí provoca uma reação duríssima da burguesia. Se nós tivéssemos um partido, o PCO estivesse naquela época no Brasil, apoiaria a construção da Eletrobras, defenderia a política do Getúlio contra o capital internacional. Então, isso pela positiva seria assim. Pela negativa, se o Lula decidir fazer alguma coisa contra os trabalhadores vão procurar ultrapassar essa política do Lula, vão se chocar com a política do Lula. De qualquer maneira, os trabalhadores evoluiriam num governo Lula. Esse é o nosso prognóstico, né?